Sua família trabalha com marionetes e depois de anos longe dos negócios da família, decide visitá-los, mas nisso você descobre coisas bizarras. Fala pessoal, como prometido teremos vídeo novo, e como não tivemos ontem vamos ter durante toda a semana, e como não me apresentei, eu sou o EF, muito conhecido como estiloso e frenético. Agora vamos recapitular mais alguns episódios do anime de terror Junji Ito Collection, então vamos pra história. A primeira história que estaremos recapitulando se chama Cidade Sem Ruas, e essa história é bizarra pelo contexto dela, não pelo que aparece. A história começa mostrando Saiko, uma jovem estudante que estava sonhando com seu namorado entregando um anel de presente. E ela diz que ele estava utilizando um método utilizado por Aristóteles, onde diz que se uma pessoa estiver dormindo e você falar em seu ouvido, a pessoa vai te escutar, ou então começa a ter um sonho que será influenciado pelas suas palavras. E se você for parar para pensar como isso é bizarro, pois ela estava dormindo em casa, então o cara deve ter invadido para fazer isso. Na boa, eu terminaria no dia seguinte, ainda pediria restrição na polícia. Durante o sonho eles estão conversando, quando aparece o famoso Jack o Estripador, mas que onde eu moro é chamado de Jack o Chaveiro, pois além de fazer chaves ele afia facas e alicates de unha. E depois de matar seu namorado, ela acorda assustada, e do lado da cama dela está a caixa de presente que o namorado ia dar, mas estava vazio. E o namorado dela foi encontrado morto no mesmo dia, então ela fica desesperada tentando entender se aquilo foi um sonho ou não, e diz que quando a pessoa tem um sonho ruim e algo acontece na vida real, significa que terão mais coisas ruins por vir. No dia seguinte ela começa a reclamar com seus familiares, pois ela diz que todos estavam a vigiando, e no quarto dela existem vários buracos na parede, e ninguém respeita a privacidade de ninguém, e durante a noite ela percebe que alguém subiu no teto e mete a chave de fenda no buraco. E quando acorda no café da manhã, eles têm a cara de pau de dizer que não fizeram nada, e que os machucados que eles tinham foi apenas de um acidente. Ela não aguentando mais, então decide ir para casa da sua tia, e como não estava passando nenhum ônibus, ela decide ir andando, e quando chega no local, aparentemente o caminho estava trancado, e quando ela vira a esquina para procurar outra saída, também estava fechado. No caminho ela passa por um estranho vendedor de máscaras e percebe que todas as pessoas estavam usando, e um cara mascarado muito esquisito diz que ele estava indo para o mesmo caminho que ela, então eles começam a atravessar a casa de várias pessoas e começam a passar por várias construções estranhas. No caminho eles encontram algumas pessoas revoltadas, pois uma família não queria abrir a porta para eles entrarem, então eles invadem a casa e metem a porrada nos moradores, pois nesse mundo você não pode ter privacidade, e ela decide ajudar a família, pois eles estavam amarrados, e eles dizem que agora todas as casas eram públicas, e dizem para ela seguir o caminho do rio e atravessar uma ponte, mas que o local era muito perigoso, pois tinha um assassino em série solto, e o bairro em si já é muito perigoso, e meu irmão, você quer mandar esse caô pra cima de mim? Vividão, criado em realengo, meu parceiro. Com você me avisando, você acha que eu vou ficar de bobeira na rua? E eles dizem pra ela ir usando máscara, e quando consegue passar pelos becos, chega na casa da sua tia, e ela está só de roupas de baixo pra ser mais educado, pois não sei a idade dela, e sei que tem uns taradinhos por velhas aí. A sua tia diz que a casa dela estava cheia de buracos, e que todos já haviam perdido a privacidade, e não valia a pena lutar contra isso, e por esse motivo ela estava sem roupas, então ela começa a agir de forma estranha e diz pra ela tirar a roupa também, para todos verem, e como ela não quer, ela começa a correr atrás dela com uma faca guinzo, e ela sai correndo e no caminho encontra uma pessoa falecida no chão. E ela começa a se perder pelos becos, e agora é que o negócio fica mais bizarro ainda, pois ela encontra o Cleitinho Cabeçote com seus primos bisbilhotando a casa dos outros. E na boa, os bichos têm vários olhos, se vem pra cima de mim dou várias dedadas violentas. Então ela encontra aquele cara que a havia ajudado a chegar até ali, e ele a leva para outro lugar, então ela percebe que ele estava usando o anel que o namorado ia dar para ela no sonho, e ele diz que o anel coube nela muito bem, e quando ele tira a máscara, se revela como o amolador. Mas sua tia louca chega por trás dele e dá aquela falecida humildemente, e diz para ela seguir o rio até a saída mais próxima, e a história termina. Galera, se você chegou até aqui já sabe, né? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as histórias que teremos essa semana, e como prometido vai ser uma mais bizarra do que a outra, então vem comigo. A próxima história se chama A Casa das Marionetes, e conhecemos Kitawaki, que era um jovem que veio de uma família de artistas de marionete, onde ele estava sempre
sempre viajando pelo país para fazer as apresentações, então ele nunca ficava muito tempo em uma escola, e durante a aula uma novinha ficou de olho nele. Quando ele estava indo para casa, essa menina que se chama Kinudo vai atrás dele e pergunta onde ele morava, e ele diz que morava em um caminhão no estacionamento, e ele diz que vai mostrar todas as marionetes da família, e ela fica impressionada, e quando ele mostra a marionete preferida do seu irmão, que se chama Jean-Pierre, ela fica assustada. E ele estava desanimado, pois sempre que começava a amizade com alguém em algum lugar, depois de 2 meses ele precisava ir embora para outra cidade. Ele começa a conversar com seu irmão sobre essa vida, e o irmão deseja que algo aconteça para que eles não tenham que ficar fazendo isso para sempre. E depois de algum tempo, seu pai acabou ficando doente e seu irmão fugiu para viver a própria vida. E logo depois de 6 meses, seu pai acabou falecendo. E na boa, esse Kitawaki tem que ter uma boa condição emocional, senão o cara surta, não é possível. Se passam alguns anos e agora ele tem que cuidar de sua irmã mais nova, e como ele não estava mais trabalhando com marionete, ele estava vivendo em um local fixo. Então Kinuko o reconhece e diz que eles estudaram juntos anos atrás e os dois marcam de se encontrar. E ela o entrega uma carta que estava nos correios, e era de seu irmão que sumiu tinha anos. Então ele vai visitar o irmão que morava em uma grande mansão, e quando entram na casa são atendidos por Jean-Pierre, aquela marionete. E já começam as bizarrices aqui, pois ele aparece amarrado com sua esposa e filho por cordas, como se estivessem controlados como marionetes vivas. Ele começa a explicar que há anos atrás, quando ele fugiu de casa, não tinha dinheiro nem nada, então começou a fazer apresentações solos e depois montou uma empresa de construção de marionetes e começou a dar certo. E ficou rico antes dos 30 anos. E eu tô aqui fazendo vídeo pro YouTube, torcendo pro gás não acabar. Durante o almoço ele começa a mostrar suas marionetes que funcionavam como empregados na casa. E então sua irmã Mequetrefe pede pra ela também ser controlada, pois queria dançar igual a marionete de balé. E Kitawaki diz que não seria uma boa ideia, mas o irmão diz que contratou pessoas para ficarem no teto, controlando os movimentos deles. E dessa forma eles poderiam fazer muitas coisas e não tinham nenhum trabalho. Sua irmã volta arrumada e começa a dançar aquela famosa apresentação, o Lago das Pombas Rolas, pois era a versão brasileira. E quando ele diz que está na hora de ir embora, ela diz que não iria e começa a fazer pirraça pois queria morar ali. Quando ele vai para casa, fica preocupado, e aquela amiga que ele tinha acabado de encontrar, por acaso já estava na casa dele, e acho que não se passou nem um mês e eles já eram um casal. E ele decide voltar na casa para ver como sua irmã estava, e quando chega lá percebe algumas coisas estranhas, mas Kinuko foi atrás dele para saber o que estava acontecendo. Então Jean-Pierre deixa ele entrar e do nada as marionetes ficam malucas e começam a atacar geral. E o irmão diz que provavelmente Jean-Pierre estava irritado e não deixaria ninguém sair dali, e ele vai atrás do boneco e encontra Kinuko amarrado por cordas, e o boneco da desgraça vai pra cima dele e ele quebra ele na porrada. E quando vai ver como sua irmã está, ela diz que não conseguia se mexer, e seu irmão e a família dele haviam virado marionetes. Papo 10, eu não curto muito isso de marionete não, acho bem bizarro. Agora uma casa onde tudo é controlado dessa forma, duvido que eu entro, taco logo 2 tijolão na janela e jogo fogo para pararem de graça. Ainda mais quando tem esses bichos macabros. Galera, me diz aí o que você faria se estivesse nessa situação. Então galera, hoje já batemos os 15k do canal e provavelmente no outro já batemos os 100k. Então só tenho a agradecer a todos pelo apoio e crescimento que o canal está tendo. Realmente sem as mensagens positivas que vocês deixam aqui e no Instagram que está na descrição, eu não teria continuado. E pra quem acha que eu sou preconceituoso, para com isso, pois eu brinco com todo tipo de assunto. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!